interrogando o general Flores da Cunha sobre fatos ligados ao seu ingresso na vida pública, com relação aos primeiros cargos exercidos. Tendo terminado a minha vida acadêmica, recebi o grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais a 31 de dezembro de 1902. Um mês depois de formado, fui nomeado delegado de polícia do Rio de Janeiro. Eu casei-me em 1905, mas fui advogar na fronteira e só depois é que constituí o meu lar. Onde foi que o senhor montou sua banca? Em Livramento. Em Livramento. Em Livramento, minha terra natal. E da minha esposa também. Parece que a minha entrada na vida pública já está explicada. Agora vamos ver o segundo item. Ora, qual o vulto que mais o impressionou no mundo político brasileiro da sua mocidade? O ídolo da minha geração foi o Dr. Júlio de Castilho, que da minha geração e até da atual foi o maior na República. Do ponto de vista prático, do ponto de vista patriótico, do ponto de vista da visão política, o outro foi o senador José Gomes Pinheiro Machado, do Rio Grande do Sul. Grande brasileiro. Figuras marcantes do caudilismo das passadas revoluções. Gomercindo Saraiva, Honório Lemes. Quanto a Gomercindo Saraiva, a ação dele na Revolução de 92 e 93, eu conheço porque era menino colegial naquele tempo. Mas sei que ele era morador de Santa Vitória do Palmar, onde foi delegado de polícia no Império e tinha fazenda. É que ele era um gaúcho destemido. Não sei de crimes cometidos por ele, não. E ele parece que era um homem muito valoroso, na guerra, pelo menos. Qual é o outro? Honório Lemes. O Honório Lemes, bem, esse eu posso falar mais, porque esse em 23 eu persegui-o e combati-o durante 10 para 11 meses, compreende? Em 23, na revolução que eles levantaram contra a reeleição do Dr. Borges de Medeiros. Tive mais de 20 encontros sangrentos com ele, inclusive o último, 15 dias ou 20 antes de vir o armistício, no Passo do Imiquim da Armada, que foi para mim o mais sangrento de todos. Junto a a ponte de Libapuitã, depois daquele. Ouviu? Ele era um homem de letras gordas, quase analfabeto. Tenho até carta dele, depois. O senhor tem? Tem de 30, uns garranchos. Agora, era um gaúcho astuto e grande vaquiano, conhecedores de atalhos e de lugares. E guerrilheiro, ele já era guerrilheiro de 93. Guerrilheiro não era um homem sanguinário. Não conheço crimes cometidos por ele. Compreende? Não era. Valoroso, mas quase analfabeto. Pegou aquele renome de Leão do Caverá, porque, de fato, a terra do Caverá tem meandros que muita gente não pode decifrar e conhecer. Eu fiquei conhecendo à força, ouviu? E ele fez aquele renome de guerrilheiro. Fugia muito bem, porque não podia mesmo enfrentar a minha tropa, que tinha outra potência de fogo que não a dele, e quase toda tropa de cavalaria que se locomovia com facilidade, e depois de grande valor também. De maneira que ele, mas nunca pude prendê-lo. Vim prendê-lo na invasão que ele fez em 25. Em 23 se me escapou sempre. Em 25, no quarto dia de marcha, aprisionei ele. Em 25. Isso, a prisão do norte foi em 25, depois do Guaçubolho. Mas teve que travar combate ali com ele?
Não, ele se entregou. Quando Pegou de eu ganhei a dianteira dele, perseguimos eles umas 2 léguas e ele encontrou o rio Ibiquizinho da Conceição, fazenda do meu sogro, do velho Antônio Guerra, sabe, no Santa Rita. Encontrou cheio e varou banhado das marrecas de Santa Rita para um outro campo lá dos Viscostegues de Santana. E eu vim pela estrada real e ataquei pela frente. Ele pensou que era outra gente. Levantou bandeira branca, se entregaram. Esse é um momento trágico. Está naqueles versos do Leiria, Correio do Povo publicou há um mês aí. A prisão dele é um momento brutal. Eles que estavam esperando faca, eu abracei-o, arrancou do revólver, me entregou, eu digo, guarde o seu revólver. Eu tinha uma pergunta a lhe fazer, general. Era com relação ao grupo inicial que deu origem à ação revolucionária de 30. Bem, eu lhe respondo com prazer e com facilidade. O grande articulador da Revolução de 30 foi o Dr. Oswaldo Aranha, que é secretário do Interior aqui, e que, no meio da articulação, deixou a secretaria justamente para, de certo modo, encobrir a sua manobra. Aqui conferenciaram com ele Luiz Carlos Prestes, aquele João Alberto, ou aquele outro que morreu afogado em Montevideo, Siqueira Campos. Todos estavam, até quando houve aquele acidente de aviação em Montevideo que salvou João Alberto e morreu Siqueira Campos, eles estavam nisso, todos. Miguel Costa, toda essa gente. Quero dizer que dos oficiais da ativa do Exército, o único participante neste grupo foi Góes Monteiro. Mas está feito por Oswaldo e por mim. Sim. Tanto que eles exigiram de mim que eu me fardasse, eu já era general honorário, para prender o Gil. Esse ataque ao quartel-general foi muito duro, não é, general? Foi duro, foi uma coisa brutal. Levou muito tempo. Mas aquilo, olha, eu estou para morrer, estou velho e doente, mas vocês são monstros. Aquilo foi um ato que não se reproduz muitas vezes no mundo. 30 guardas civis, com um comandando por fora, que saíram dali dos fundos da Brigada Militar, onde era a Guarda Civil, onde nós estávamos. Quer dizer que o quartel-general foi tomado apenas por 30 praças. 30 praças da Guarda Civil. Nosso plantão esportivo de Septo Chibimanlec conversa com o Dr. Hildo Meneghetti, patrono do Internacional. Dr. Hildo Meneghetti, boa noite. Boa noite. Como vai o senhor, doutor Hildo, tudo bem? Bem, obrigado. O senhor tem acompanhado o Internacional? Olha, eu sempre acompanhei o Internacional desde a idade de 12 anos, compreende? Sim. De modo que eu posso dizer que são 3 coisas que eu tenho na minha vida. Compreende? Pois não. Primeiro, eu sou católico praticante. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, eu sigo sempre politicamente o mesmo partido. Quer dizer, sou republicano. Terceiro lugar, internacionalista. Dr. Hildo Meneghetti? São 3 coisas na minha vida principal. Ouviu? Pois não. Bem, agora eu tenho acompanhado o governo internacional desde a idade de 12 anos. E estou ao seu inteiro dispor. Faço suas perguntas. Dr. Meneghetti, o senhor tem ido ao Beira-Rio, não? Não vou pelo seguinte, porque eu sou um elemento relativamente muita calmo, Sim. Mas numa partida eu não guardo essa calma. E nem também, muitas vezes, mesmo quando eu ocupava cargos políticos oficiais, reclamavam de que eu me portava até de maneira inconveniente. Mas naquela ocasião respondia: a autoridade não está aqui. Aqui está o internacionalista. O meu representante está lá no meio das autoridades. Representa ou o governo ou representa o município. Aqui sou o torcedor do Internacional. E ninguém me tinha esse direito. Bem. Pois não, Dr. Meneghetti? Às suas ordens. Há quantos anos o senhor não vai presenciar os jogos do seu Internacional? Olha, praticamente há uns 5 anos.
5 anos. 5 anos. Mas eu acompanho pelo rádio e pela televisão. O senhor acompanha pela Guaíba? Hein? Pela Guaíba principalmente. Bem, e então quem paga as culpas sempre é o rádio. Quando ele está jogando bem, me entusiasmo. Quando ele está jogando mal, dá um soco na mesa e desliga o rádio. Doutor Meneghetti? Pronto. O senhor acredita que o Internacional consiga se classificar agora para essa fase final da Copa Brasil 78? Olha, é uma pergunta essa difícil de responder, né? Sim. Todos nós temos, se eu lhe disser que eu nunca pensei de vencer uma eleição, parece que estou mentindo. Eu sempre fui convencido que seria derrotado, porque eu não sou político. A minha posição é de engenheiro ferroviário desiludido e não de político. O acaso é que me fez ser político. Eu comecei a minha vida como vereador a pedido do Dr. Silon Rosa, que é o chefe do partido, a fim de reforçar a chapa representando o esporte no Rio Grande do Sul. Eu aceitei isso com a condição de não fazer propaganda, de não querer ver o meu retrato exposto nas paredes e nem me considerar superior a ninguém. Eu sou um homem igual a todos os outros. E ele aceitou. Mas, como nós éramos 121 candidatos, quando me perguntava, você é candidato a vereador? Sou. E você acha que vai vencer? Eu não, depende, eu sou candidato à maioria. Qual da maioria? Como nós temos 121 candidatos, eu acredito que sou da maioria. Então você não se interessa? Digo, absolutamente não me interessa. Eu sou candidato porque o Dr. Silon me pediu. Se for eleito, muito bem, mas não faço campanha. Aí os outros companheiros do meu partido se queixaram, o Dr. Silon Rosa, de que eu estava os prejudicando, porque não fazia propaganda. Então o Dr. Silon me chamou e me disse, olha, você está prejudicando, eu vou lhe fazer um pedido, não fale mais, porque eu já combinei com as sociedades desportivas aqui de Porto Alegre vai ver sua campanha, principalmente o Internacional e o Tamandaré, das quais eu sempre fui admirador e sócio. Era bem, Dr. Silon. Mas com grande surpresa minha, eu vi um dia, a Avenida Borges de Medeiros, meu retrato, na parede pendurada. Aí eu reclamei. E ele me disse, eu acho melhor você fazer uma viagem, aí vá para fora, e deixa a campanha. E a campanha correu por conta deles. Com grande surpresa, fui classificado pelo meu partido, que naquela ocasião o Partido Social Democrático, entre 4 vereadores, que foram eleitos pelo partido em terceiro lugar. E aí, assim começou a minha vida de político. Pois não. Doutor Meneghetti? Sim. O senhor aprecia a loteria esportiva também, não? Não, a loteria esportiva, de vez em quando eu faço um jogo. Mas, ultimamente, eu não tenho feito. E devo dizer que uma vez eu ganhei. Eu me recordo. Mas há muitos anos, logo no começo, compreendeu? Sim. Ganhei uma loteria esportiva. E por 200 e poucos mil cruzeiros. Tá, doutor Meneghetti, eu lhe agradeço a gentileza nesta noite, sei que o senhor estava descansando. O que o senhor diria para a torcida do Internacional nesse momento, por exemplo? O que eu diria para a torcida, que quando o Internacional, quanto mais precisa, é que ela não se deixa seduzir somente pelas vitórias. Nós precisamos, o verdadeiro internacionalista, quando ele tem as suas dificuldades, aí é que nós precisamos acompanhar o nosso clube, aconselhando e mais ainda, e cooperando, não com vaias, isso não adianta nada, mas procurando os motivos e todos unindo nas horas difíceis.
Nas horas difíceis estou sempre pronto a colaborar e quando convidado a intervir. Mais ainda, como patrão do clube, eu sempre acompanho e defendo a diretoria que foi eleita pela maioria. E quando ela me chama, eu estou às ordens. Caso contrário, o Internacional tem a sua diretoria, tem o seu conselho de que faz parte, também só compareço quando eles me pedem que precisa da minha presença. É isso que eu tenho a dizer. Agora, quanto à questão de derrotas e vitórias, há muita derrota que consagra um clube mais do que a vitória. É saber reagir e procurar vencer, unindo cada vez mais nos momentos difíceis. Muito obrigado ao nada, doutor Hildo Meneghetti. Muito agradecido, de fato, nessa sua gentileza com o nosso plantão esportivo. Doutor Meneghetti, boa noite ao senhor. Boa noite e muito obrigado. E neste instante vamos ter uma satisfação. Vamos ter realmente uma grande satisfação. De, no curso desta transmissão de prestígio, de homenagem à indústria rio-grandense, realizada diretamente de Washington, de anunciar agora a presença em nossos estúdios do governador eleito do estado do Rio Grande do Sul. O estado que a rigor está sendo homenageado. O estado cuja indústria está recebendo a mais alta homenagem que se poderia desejar. Temos ao nosso lado, para a satisfação dos ouvintes, o governador eleito do Rio Grande do Sul, Walter Perac Barcelos, que vai ao nosso microfone dizer de como recebe esta solenidade e, como dissemos, prestigia de forma extraordinária a indústria de nosso estado. Flávio Alcaraz Gomes, foi com profunda emoção que ouvi as suas palavras pronunciadas da Embaixada do Brasil em Washington. No momento em que nela se realiza a solenidade de entrega do certificado padrão admiral ao Grupo Springer, Sociedade Anônima do Rio Grande do Sul. É, sem dúvida nenhuma, para os rio-grandenses, e particularmente para mim, governador eleito, uma honra e uma satisfação. É motivo de grande júbilo sabermos que a indústria rio-grandense já pode hoje se equiparar à indústria similar dos Estados Unidos da América. Nesta oportunidade, eu quero transmitir as minhas congratulações ao representante da Springer e da Admiral nos Estados Unidos, ao Plínio Crefe e ao Paulo Velhinho, que aí estão representando o Rio Grande do Sul e recebendo esse certificado que, sem dúvida nenhuma, coloca a indústria rio-grandense naquela posição em que sempre desejamos pudesse ela alcançar. Colho também este momento para dirigir a minha saudação amiga ao meu velho e querido amigo, embaixador Vasco Leitão da Cunha, cujas palavras também muito me emocionaram. A minha saudação ao representante do senhor ministro da Fazenda, o senhor Felipe D'Aragona, aos representantes da imprensa, do Boletim Cambial e também o senhor Cícero Senerop, presidente da Standard Propaganda, jornalista Dante D'Angelo, e ao meu velho e prezado amigo, ao qual renovo aqui as minhas saudações, Flávio Alcaraz Gomes. Esta solenidade que se realiza nos Estados Unidos repercutirá no Rio Grande do Sul de forma
altamente estimuladora. E gostaríamos que todas as nossas indústrias, daqui para o futuro, pudessem receber igual galardão. Estou muito contente como governador eleito do Rio Grande do Sul. E isso só me estimula na ação que pretendo desenvolver como governador do Rio Grande do Sul a partir de 31 de março, a partir de 31 de janeiro. Sua Excelência o Governador do Estado, Dr. Simval Guazelli. Bom, Flávio, quero dizer que, relativamente a esses primeiros meses de governo, se não realizamos tudo aquilo que queríamos realizar, já se puderam definir determinados objetivos realmente importantes para o Estado e os nossos propósitos de crescimento e desenvolvimento. Claro que os primeiros meses de um governo exigem um esforço muito grande de parte do governador e do seu secretariado, porque é normal, sempre que um governo sucede ao outro, um período de adaptação, de tomada de contato com a realidade dinâmica do Estado, porquanto mesmo os estudos anteriores e planos de governo que possam ser feitos haverão de se defrontar fatalmente com a realidade que se vai constatar no dia a dia do trabalho. Mas acreditamos que o governo pôde demarrar logo nos primeiros meses, de sorte que se ganhou tempo nesta parte, e hoje, decorridos 10 meses de governo, quero dizer que já posso sentir a organização administrativa do Estado funcionando dentro de um ritmo que realmente corresponde aos nossos propósitos e aos nossos anseios. Procedemos a algumas alterações na organização administrativa do Estado que entendemos oportunas. Isso facilitou porque deu mais dinamicidade a alguns órgãos. Pudemos definir uma política de desenvolvimento industrial do Estado. O Estado carecia de uma definição de política por parte do governo para o seu crescimento industrial. Elegemos as prioridades, especialmente com vistas aos setores das indústrias metalmecânicas, indústrias químicas, agroindústrias e indústria eletrônica. Verificamos nesta parte que o Rio Grande do Sul talvez não tivéssemos tomado consciência nítida nos últimos anos, vem revelando uma grande vocação para as chamadas indústrias dinâmicas, como é o caso das indústrias metalmecânicas, a tal ponto que hoje já podemos definir a implantação de um polo de desenvolvimento das indústrias metalmecânicas no Estado. As indústrias químicas, naturalmente com a definição da implantação do terceiro polo petroquímico no Rio Grande do Sul, que foi uma significativa vitória do nosso Estado, uma grande conquista do Rio Grande, haverá de criar condições amplamente favoráveis para uma ampliação das indústrias químicas já existentes no Estado e para a implantação de novas indústrias do setor. Nesta parte, no que diz respeito com o terceiro polo petroquímico, queremos esclarecer também que viemos de criar um conselho, conforme foi noticiado pela imprensa, para a implantação do terceiro polo petroquímico, a fim de que este conselho, integrado por diversos senhores secretários de Estado e mais representantes da Petrobras e da Petroquisa, possa coordenar com êxito e dar a dinamicidade que nós todos desejamos e queremos para que a unidade básica do terceiro polo petroquímico possa se instalar e estar em funcionamento dentro de um prazo de 5 anos, conforme espera também o próprio governo federal. Podemos ainda dizer relativamente ao ano de 75 que definimos programas agrícolas importantes como a integração da lavoura-pecuária. Este é um ponto sobre o qual eu me permito conversar mais um pouco e devagar, embora por alguns minutos, dentro naturalmente do tempo de que dispomos neste programa. É que tradicionalmente o Rio Grande do Sul tinha áreas reservadas à lavoura e áreas reservadas à atividade pastoril, à pecuária. Aos poucos, nós fomos sentindo a conveniência e a necessidade de uma integração entre essas duas atividades do setor primário, a lavoura e a pecuária.
levar a pecuária onde antigamente só tínhamos a lavoura e introduzir a lavoura onde antigamente o Rio Grande do Sul se dedicava apenas às atividades pastoris. Isto traz um resultado muito favorável para o aumento da produção do Rio Grande do Sul, tanto da produção agrícola quanto da produção pecuária, carne e lã. Porque a nossa agricultura, a lavoura gaúcha propriamente dita, alcançou nos últimos anos um desenvolvimento tecnológico bastante acentuado. Acreditamos que, inclusive, hoje no país, o Rio Grande do Sul possa dispor de uma das agriculturas mais progressistas e mais tecnificadas. Infelizmente, por alguns anos, a pecuária ainda esteve atrelada a métodos rotineiros de exploração, métodos extensivos de exploração pecuária e de produção pecuária. Mas com a introdução aos poucos das atividades da agricultura na área da pecuária, se puderam incorporar novos métodos de produção também no que diz respeito com a pecuária, resultando da aplicação das conquistas tecnológicas da nossa lavoura. Assim que hoje, no Planalto Médio, por exemplo, naquela região de Carazinho, Passo Fundo e adjacências, onde dispunhamos de pastagens nativas de má qualidade, com a introdução da lavoura, já os agricultores podem fazer uma safra de cereais, por exemplo, no período de verão, plantar uma cultura de verão, como a soja, por exemplo, que é uma cultura que dá boa rentabilidade, e no período de inverno, que é o período mais rigoroso para a pecuária, os produtores aproveitam o mesmo equipamento e as mesmas áreas cultivadas para fazerem lavouras de pastagens, a fim de sustentar os seus rebanhos no período hibernal. De sorte que essa conjugação da atividade lavoureira com a atividade pecuária trouxe para a região onde antigamente apenas produzíamos carne, a produção de cereais. E ali onde se produzia carne em regime extensivo de propriedade rural, hoje se produz mais carne do que se produzia antes. Quer dizer, antigamente se produzia pouca carne e hoje se produz grãos e se produz mais carne do que se produzia antigamente. Ao mesmo tempo em que nós pregamos para o setor primário uma integração sempre mais íntima entre a atividade lavoureira e a atividade pastoril, veja você que nós definimos também, no que diz respeito a uma política de desenvolvimento industrial no Estado, como uma das metas prioritárias a ampliação e implantação de novas agroindústrias. Nós devemos procurar consorciar exatamente, sintonizar, no que diz respeito com o desenvolvimento industrial, a vocação para a produção de produtos primários do Rio Grande do Sul. Creio que a implantação de agroindústrias no Estado, elegendo esta como uma meta prioritária na política de desenvolvimento industrial, buscando um íntimo consórcio do crescimento da nossa produção agrícola com o nosso desenvolvimento industrial. E mais, estamos também desenvolvendo uma política de implantação metódica, como deve ser, criteriosa, como deve ser, de distritos industriais em algumas micro-regiões importantes do Estado, a fim de poder levar a indústria para o interior do Estado. Com isso, nós estamos procurando absorver excesso de mão de obra em oferta no interior, porque as novas tecnologias empregadas na produção primária vêm liberando uma parcela cada vez mais crescente de mão de obra. E essa mão de obra liberada no interior do Estado, com a escassez crescente também de oferta de terra e abundância de oferta de mão de obra por outro lado, faz com que essas populações se desloquem, via de regra, para a periferia da grande região metropolitana de Porto Alegre. Dr. Jair Soares, há muito a fazer, pois. Vamos à roda de perguntas. Armindo Antônio Ranzolin. Eu quero fazer uma colocação para o governador Jair Soares. O fato de o Rio Grande do Sul ter conseguido para o PDS, em termos nacionais, provavelmente a maior vitória nas eleições recentemente realizadas, pode facilitar o seu trabalho como governador desse estado? Olha, creio que sim, na medida em que eu tenho um bom relacionamento com o presidente João Figueiredo e com os ministros que compõem o seu ministério. E mesmo porque nós vamos montar uma equipe que haverá de compatibilizar de forma setorial a ação estadual a nível nacional. Nós vamos governar com os pés no chão. Eu diria
para que o povo pudesse entender bem, nós vamos fazer uma administração feijão com arroz. Nós não vamos nos preocupar com muitas iguarias. Nós vamos nos preocupar justamente com um programa de governo que contemple a maior parte da população, que são os pobres. Ninguém ignora que a pobreza hoje no nosso estado existe. Eu, que venho com uma experiência da área federal, pude ver o extrato da nossa sociedade. E lá fiquei, até certo modo, espantado. De uma massa ativa de trabalhadores que não chega a 30 milhões de contribuintes para a Previdência Social, 87% recebem de 1 a 3 salários mínimos. Nós temos que olhar para esta gente com toda a atenção, com todo o carinho, para que o nosso país busque soluções nesse campo social. Então, o governo federal sabe que este é o meu posicionamento. E eu, a partir de uma proposta que encaminhei juntamente com o Cláudio Strasburg, percorrendo os 244 municípios, tive aprovada esta maneira de agir. Então, nós vamos cuidar de implantar este programa voltado para o social. E tenho absoluta certeza que os recursos chegarão ao Rio Grande do Sul, da órbita federal, enquanto a reforma tributária não vem, que é uma necessidade. Mas nós estaremos cuidando para que haja um reexame rápido de alguns pontos da legislação tributária, a fim de que o Rio Grande do Sul possa se socorrer e atender uma demanda crescente de necessidades que toda a população hoje está a reivindicar. Pergunta José Barranuevo. Governador, uma declaração sua que eu acho interessante sublinhar e esclarecer melhor. O senhor falou ontem que pretende implantar um novo plano de carreira para o funcionalismo e outras vantagens também para o funcionalismo, como o reajuste semestral e 13º, o senhor já vem prometendo desde a sua campanha como candidato. Com que recursos um novo plano de carreira? Bom, de fato, o orçamento do Estado, aprovado pela Assembleia, que será a lei de meios utilizada pela nossa administração no próximo exercício, é exíguo e apresenta um déficit da ordem de 30%. Nós vamos ter que fazer cortes substanciais em investimentos, em despesas de custeio, que certamente não agradarão a muitas pessoas. Não estamos preocupados com estas manifestações, porque nós temos que realmente buscar uma solução para vários problemas. E entre eles está o servidor público. A administração pública, de um modo geral, e eu tenho experiência há muitos anos nesse setor, ela se preocupa com apenas 2 setores de um tripé que ela deve estar baseada. Se preocupa com recursos e com material, descurando a parte, vamos dizer, motora dessa administração, que é o pessoal. Fayol sempre disse que ela estaria sentada nesse tripé, que é material, pessoal e recursos. Mas os governos, de um modo geral, sempre, e eu compreendo isso porque é complexo, não fizeram com que existisse na função pública um plano de carreira com horizontes, com acesso, para que o servidor público se profissionalizasse e tivesse condições, entusiasmo para servir, além, naturalmente, da sua vocação. Porque eu entendo que aqueles que estão exercendo a função pública fazem isto porque têm vocação. Então, para atender este problema de reajustamento salarial semestral, de pagamento de 13º salário, nós temos que tirar os recursos existentes na nossa arrecadação. Bem como, para atender às prioridades do setor primário e do binômio saúde e educação, nós vamos ter que buscar os recursos no próprio orçamento, a não ser aqueles outros recursos a nível federal que nós procuraremos compatibilizar no setor da agricultura, no setor da educação e no setor da própria saúde. Mas, de um modo geral, nós deveremos implantar, e vejam bem o que eu vou dizer, não quer com isso refletir qualquer exame sobre o governo atual. Nós vamos implantar uma administração de austeridade e ela haverá de ser processada em
todos os níveis. Doa em quem doer. Esta proposta foi apresentada nesta caminhada que fizemos ao Rio Grande e nós agora precisamos traduzi-la com ações e com fatos. Guaíba e o governador Alceu Colares. Nosso telefone é 243755. Sinal eletrônico vai marcar 11 horas. O programa Fórum Rádio Guaíba vai ser reproduzido a partir da meia-noite de hoje. Temperatura, um lindo dia de verão, 23 graus e 7 décimos. Aqui no Correio do Povo dá que o governo do estado reage contra o ministro da Saúde. O ministro da Saúde diz que nós estamos aqui totalmente abandonados pela Secretaria de Saúde e que ele tem vergonha de ser gaúcho, confirmou ainda ontem aqui nesse microfone, pelos dados revelados. Agora o governo do estado publica uma matéria paga aqui no Correio do Povo, dizendo que a história é outra. O que o senhor acha da saúde no Rio Grande do Sul, governador Alceu Colares? Eu tenho a impressão que há um excesso do nosso ministro, né? Eu acompanhei como prefeito a presença e a atividade e todas as medidas tomadas pelo secretário Antenor Ferrari como secretário de saúde, e ocorreram várias campanhas de vacinação, e aparece assim uma crítica como nós estando a zero no campo da vacinação. Eu acho que algumas informações foram transmitidas de maneira equivocada para o ministro da Saúde. Agora também nem o Estado, nem o ministro Alceni Guerra, pelas dotações orçamentárias que tem, teríamos condições de resolver o problema da saúde pública, que é indiscutivelmente um dos setores mais atrasados no Brasil. Não apenas do ponto de vista do atendimento médico, hospitalar, odontológico, ambulatorial, mas também até dos profissionais da área. O tipo de tratamento que hoje a Seguridade Social dá aos médicos, aos enfermeiros, a Seguridade tem que perguntar, o ministro é meu amigo, né? Era nosso aqui, foi deputado comigo, né? Pois é, o colega na Câmara. Nós temos que perguntar o quanto é que estão pagando pelo leito do hospital particular. Eles pagam 1/3 do valor. Se tanto. Se tanto. Olha, e o que faz? Leva, há exceções, mas leva naturalmente ao superfaturamento, né? Há uma quantidade de artifícios, de artimanhas que os hospitais utilizam, sempre recebendo com atraso. Então nós precisamos restabelecer uma discussão assim boa, embasada na realidade do campo da saúde pública brasileira, com essa consciência. O melhor caminho ainda é o entendimento, o melhor caminho é conhecer as realidades. Eu aqui, com relação ao governo do Estado, não concordo, porque como prefeito eu sou testemunha de que na Secretaria de Saúde havia um esforço para atender, na plenitude não digo, mas dentro das possibilidades, as demandas no campo da saúde pública. Doutor Alceu Colares, o senhor, ao dar nota 8 para o presidente da República, acenou com aproximação. Vai procurá-lo? Eu acho que o problema desta nota, ela foi muito bem colocada, até no sentido de que se consiga uma compreensão, uma abertura, um espaço para o entendimento nacional. Para que ele sinta, o presidente da República, um governador eleito pela oposição, não tem, evidentemente, a intenção de fazer a oposição sistemática, de buscar aquela tese, aquela colocação política, quanto pior, melhor, absolutamente não é por isso, né? Então, dentro do contexto que eu dei, o 8 não representa 5, porque eu dei 14 para o Brizola, né? Eu ultrapassei os limites, os parâmetros convencionais de dar nota, né? Eu fui até, digamos assim... Brasília, quanto é que o senhor deu? 7. Para ele 8, para o Brizola 14, né? Por que 14 para o Brizola? Porque eu considero que o Brizola, se estivesse na presidência, nós estaríamos numa outra situação. É um líder com uma experiência maior, com conhecimento maior, com uma visão melhor do que o presidente Collor. Foi por isso que eu dei, né? Mas foi aproveitado nacionalmente, não é só o teu caso, né? Por que eu teria dado 8? Pode-se interpretar assim, a intenção de amenizar o caminho para buscar o entendimento nacional. Não isoladamente. Não é conveniente que um governador queira se aproximar do governo federal para buscar a intimidade que pode se virar em promiscuidade. Não é isso, nós já tivemos durante muito tempo, não.
eu vou ao governo Collor com o respeito que tenho ao seu cargo, com a estima que tenho ao poder político gerado pela vontade do povo. Independentemente se o presidente Collor podia ser outra pessoa, A, B, C, não, mas é o presidente da República, e por isso, ao chegar nele, nós vamos chegar com respeito, com estima, com apreço, mas com altivez, né? Buscando o quê? Privilégios? Não queremos privilégios, queremos os direitos do nosso Estado, e ele certamente não fará, se fizer, a de ter nós do outro lado condenando qualquer tipo de discriminação. Em que termos atuará o governador como o governador do Espírito Santo e o governador do Rio de Janeiro? Olha, entrosados, que não tenho razão nenhuma de ter qualquer tipo de constrangimento. De vez em quando até diz, senhor Brizola, como é que a gente age aqui? Pois ele já foi governador aqui, e excelente governador. Foi governador no Rio de Janeiro, e foi ótimo, tanto que agora aquele povo do Rio, que é um povo irreverente, hein? É um povo que ele constrói líder e derruba com a maior facilidade. Mas agora o homem foi lá e se elegeu no primeiro turno. O que acontece? O povo do Rio Grande e o povo do Rio julgou o líder Brizola e lhe deu a nota máxima, Então eu não tenho constrangimento em determinar o nome do doutor Brizola. Nessa situação, como é que podemos fazer? O quê? Então o que nós vamos buscar, eu, o Brizola e o Olhe Mais, ele nunca opinou quando eu fui prefeito. Para tirar isso aí de que o senhor me disse uma vez que ele nunca pediu um cargo. Não me pediu nenhum servente. Ele é um estadista, né? Um estadista, ele sabe. Bom, o Colares foi eleito pelo povo do Rio Grande, eu não tenho nada que está metendo a minha colher lá dentro. E ele tem um cuidado com isso. Como prefeito, nunca me pediu a nomeação de um secretário, nunca foi capaz de dizer, olha, vai por aqui, vai por ali. Agora, eu Colares, se tiver necessidade, vou fazer isso. Vou fazer. Se tiver um aconselhamento, um problema nacional, alguma coisa, por que não? Eu não tenho constrangimento de fazer. Porque estou consultando alguém que tem uma experiência acumulada de anos e anos, de grandes vitórias e também de grande sofrimento, né? E que interpreta com lealdade os sentimentos populares, né? Então o Albuíno lá, que é do Espírito Santo, eu, o Brizola e o Albuíno, vamos constituir um grupo de governadores que vamos discutir antes e vamos chegar sempre a nível nacional, juntos, com as mesmas teses, com as mesmas formulações e com as mesmas posições. Doutor Alceu Colares, tenho visto na imprensa e fora da imprensa mesmo muito lobby com relação ao seu secretariado. O senhor já tem o secretariado na cabeça? Não tenho. E só vou começar a examinar demoradamente, né, a partir agora do meu retorno, mas só vou dar conhecimento ao público nos últimos dias de fevereiro ou no início de março. Então, um conjunto de recursos humanos da melhor qualidade. Estão trabalhando seriamente, né? Nós temos em cada área 10, 15, 20, 30 pessoas, nessas 22 áreas a que me referi. Eles estão fazendo seminários. Eu os orientei para que, com base nessa concessão, na liberalidade que o Guazelli fez, de abrir todas as portas de secretarias, autarquias e bancos, né? Eu orientei-os de que cheguem discretamente, né? Porque não dá um pouco, chega alguém lá e diz, olha, tu tem que sair porque agora nós é que estamos governando. Não é por aí, né? É harmonização, entendimento, né? Mas com preocupação de buscar a realidade de cada setor, de cada área, de cada secretaria, de cada banco, né? E principalmente ver os projetos iniciados pelo governo Pedro Simas e Silva Guazelli, que eu assumi publicamente no primeiro turno, independentemente de apoiamento do PMDB, eu assumi o compromisso de dar continuidade. Assumi por uma questão de sensatez, de sobriedade, de ética e de moral com o dinheiro do povo. Porque não caberia eu chegar lá e dizer, não, esses projetos que o Simão estava fazendo, vão paralisar tudo porque é dele, não presta. Não. Essas estradas, por exemplo, nós temos que arrumar uma forma de dar continuidade, que são essenciais ao escoamento da nossa riqueza, né? Bom, então, esses grupos estão discretamente buscando esses dados, vendo esses projetos em que fase estão,
Depois nós vamos fazer 2 ou 3 seminários para também botar as nossas propostas, né? E equilibrarem, ver como é que nós poderemos, já a partir de 91, além de dar continuidade às obras do Pedro Silva, iniciar as nossas propostas. Tem-se dito que o PDT tem escassos quadros. O senhor pretenderia valer-se de gente apartidária? Não, o PDT... De outros partidos? Nós temos a Frente Progressista, né? Somos 3 partidos, PDT, PSDB e o PCdoB. Cada um participando com o peso da sua própria, proporcional à sua própria presença na campanha. Uma forma que nós vamos encontrar. Se nós ganhamos juntos, nós vamos administrar juntos também, né? Mas eu posso dizer que não é real que o PDT tenha carência de recursos humanos. A prova aprovada foi o que nós temos na prefeitura. O que o senhor traz para o governo do Estado em matéria de experiência adquirida na sua atípica passagem pela prefeitura, que não cumpriu o mandato? Olha, foi o mandato um tempão, né? Foram 3 anos. Foi uma espécie, assim, de mestrado que nós fizemos na prefeitura, né? De curso de aperfeiçoamento, de preparação de recursos humanos. Foi a mais bela experiência em termos de administração pública que o PDT fez, até porque ele estava há 30 e tantos anos fora do governo. Então nós preparamos bons quadros nesta passagem pela prefeitura, né? 3 anos, e mostramos que não é verdade. Não é verdade a afirmação de que o PDT não tem recursos humanos. Tem recursos humanos da melhor qualidade. E os recursos humanos dependem muito do comando. Tá? Você tem um bom administrador, um bom prefeito, um bom governador, às vezes tem um recurso humano com uma ou outra carência, mas ele é completado pela... Nós administrávamos em equipe, né? Quinzenalmente, eu tinha no meu gabinete um computador para planejar projetos, né? Começar a execução, acompanhar o desempenho de cada secretário na realização desse projeto, e tinha um controle de tudo. Chegou um momento que eu não precisava mais de computador, eu tinha tudo na cabeça, né? Aí, quando chegava na reunião, eu digo: Flávio, você é aí da saúde, como é que estão as coisas? E aquele projeto? E o outro? E o outro? E o outro? Como é que estão? E eu digo: não, eu quero que você me traga o resultado. E assim em cima. Então, fizemos um trabalho de equipe muito forte. Tão forte que cada um dedicava, assim, de 10 a 12 horas por dia. E, às vezes trabalhando sábado e domingo. E é o que nós vamos fazer, porque 4 anos passam com uma rapidez aqui, 4, com enorme rapidez. Caso contrário, a gente chama depois de 3 meses assim: bom, olha, eu ainda estou tomando pé, não tomei pé, 6 meses, ainda não tomei pé. E fica sem tomar pé, né? E passa, às vezes, todo o mandato sem tomar pé. Todo o mandato.